Olá, vamos falar um pouquinho sobre a história de Caim e um dos frutos do Espírito Santo, mansidão? Então vamos lá. A história de Caim está descrita lá em Gênesis capítulo 4. Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela engravidou e, tendo dado à luz a Caim, disse: Alcancei do Senhor um filho homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. Por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: Por que te iraste e por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não se estabelecerá o teu semblante? Mas, se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Então Caim disse a seu irmão Abel: Vamos ao campo? E enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. E o Senhor perguntou a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: Não sei, por acaso sou guarda do meu irmão? E Deus prosseguiu: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão será clamada a mim desde a terra. Bom, até aqui já está ótimo. O que eu quero falar, o foco, na verdade, de hoje é o versículo 6, bem a partezinha que fala que se Caim não procedesse bem ao sentimento que ele estava sentindo, o pecado jaz à porta dele, certo? Vamos começar. Os ensinamentos que a história de Caim nos passa. O sentimento que causou a tragédia na história de Caim e Abel foi a ira indomada de Caim. Quando Deus percebeu essa ira, ele o advertiu dizendo: O pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominá-lo. A ira jamais pode ser senhora da razão. Todo ser humano é por natureza violento e competitivo. Queremos ser melhores e nos sentir melhores do que os outros. Não suportamos a ideia de nos vermos em uma posição inferior. Como Caim, não conseguimos enxergar o outro, sendo honrado por Deus, em detrimento de nossa própria glória. O conselho de Deus para nós continua sendo o mesmo. Cabe a ti dominar o teu sentimento. E tendo feito isso, poderemos viver como verdadeiros irmãos. Refere-se ao equilíbrio resultante de uma avaliação verdadeira de si mesmo. A mansidão é uma característica que advém da entrega do nosso ser a Deus. A mansidão não é própria da natureza humana, é uma qualidade que se adquire ao entregarmos nossos caminhos a Jesus Cristo. 3 exemplos bíblicos de mansidão. Vamos lá. Moisés. Lá em Números, capítulo 12, versículo 3, conta a história de Moisés, certo? Era um homem manso, mas ele matou um egípcio. Feriu a rocha 2 vezes, quebrou as tábuas da lei e moeu o bezerro de ouro, fazendo o povo beber o seu pó com água. Paulo, 1 Coríntios 4:21. Era um homem manso, mas agiu com firmeza com as igrejas muitas vezes, demonstrando que às vezes ficava irado. Jesus disse que é o maior exemplo de mansidão, mas repreendeu os fariseus com braveza e 2 vezes purificou o templo, uma no início de seu ministério e outra no fim, após a sua entrada triunfal em Jerusalém, quebrando as mesas de cambistas que negociavam na casa de Deus. Isso lá em Mateus 11, 29 a 30. Falando de Jesus, certo? Bom, esses 3 exemplos de mansidão nos mostram pessoas que naturalmente agiram com dureza, algumas vezes, mas que, movidos pelo Espírito Santo, sabiam agir com mansidão. Consequências da falta de mansidão. Precisamos avaliar as consequências da falta de mansidão para saber o tamanho do prejuízo quando agimos carnalmente. Já a mansidão produz resultados positivos em tudo o que fazemos. A falta de mansidão traz várias consequências negativas. Vamos ver um pouquinho quais são? Pronto. Primeiro, estresse. Mateus 11, 28 a 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração,
e acharei descanso para a vossa alma. A pessoa que não é mansa, ela está sempre estressada. Quase todos os dias tem um motivo para ficar aborrecido. Parece até um imã que atrai problema para aumentar o nervosismo. Outro, angústia. Isaías 29:19 fala o seguinte: os mansos terão regozijo, sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Um sentimento ruim faz a pessoa que não é mansa ficar sempre angustiada. Está sempre olhando o que não deu certo ou ficou faltando, e isso faz mal para a saúde emocional e física também. Outra consequência negativa é a insensatez. Lá em Tiago 3,13 diz o seguinte: quem está entre vós é sábio e inteligente. Mostrem mansidão de sabedoria, mediante codigno proceder às suas obras. A falta de mansidão traz insensatez, que é falta de sabedoria. Parece que a ignorância faz a pessoa ficar cega na hora de sua raiva e não vê o que diz nem o que faz de errado. Por causa disso, passa vergonha muitas vezes e faz coisas que tem que se arrepender depois e corrigir. E, por último, maldade. Tiago 1,21 fala assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quando a pessoa não quer mesmo aprender a se controlar, então ela deixa o mal entrar em si, conformando-se com o seu mau temperamento e reagindo de forma negativa sempre. Neste ponto, a maldade já entrou no coração e a pessoa não percebe que está contaminada por maus sentimentos. Agora, vamos falar dos benefícios de ser manso. Quem é manso sempre sai ganhando em tudo o que faz. Não há prejuízo quando a pessoa sabe esperar. Este é um dom de suportar um momento ruim, para aguardar as coisas melhorarem e aproveitar só o que for bom. Alguns benefícios de uma pessoa mansa. Vamos lá? Primeiro, paz no coração. Salmos 37:11 fala assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A pessoa mansa fica em paz porque não tem com que se preocupar por suas atitudes ou palavras, valoriza mais o seu bem-estar do que o mal que lhe fizeram. Tranquilidade. 1 Pedro 3,4 seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Quem fica nervoso facilmente não tem sossego, porque sempre tem um problema para resolver. Mas quem é manso fica tranquilo e não se preocupa, porque não fez nada de errado. Terceiro benefício, né, agora? Defesa divina. Isaías 11:4 fala o seguinte: mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Saber que Deus vê todas as coisas é um grande consolo para quem vive na presença do Senhor. Deus é justo e defende os seus servos na hora certa, ou então no dia do juízo final, quando toda a verdade será revelada. E por último, consciência pura. Lá em 1 Pedro 3,16 fala o seguinte: fazendo toda a vida com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Dormir em paz, sem ter com que se preocupar por ter feito algo errado, é um privilégio de quem é manso. Mesmo que os outros não entendam, Deus dá paz para quem vive em mansidão. Agora, vamos falar um pouquinho sobre como ser manso. Algumas lições de como ser manso. Vamos lá. Buscar ao Senhor. Lá em Sofonias 2:3, capítulo 2, versículo 3. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Na hora do nervosismo, o melhor remédio é a oração, que acalma o coração quando entregamos nossas dificuldades nas mãos do Senhor. Se algo te irrita, busque a Deus que cuida de tudo. Evitar o nervosismo. 1 Timóteo 6:11 fala o seguinte: tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes,
segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Tudo que não edifica precisa ser evitado em nossas vidas, até mesmo o pensamento. Tome cuidado com a roda de escarnecedores e não perca tempo nem se desgaste com coisas necessárias. Disciplina. 2 Timóteo 2,25 fala assim: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. A disciplina é o autocontrole ou domínio próprio. Você pode se dominar e treinar suas emoções para ser manso. Se você já sabe que algo acontece para te irritar, então se prepare emocionalmente para agir tranquilamente da próxima vez que acontecer. Pense que você está aprendendo, então corrija seus erros. E o último é o seguinte: aprender a suportar. Efésios 4:2 fala assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Acima de tudo, precisamos pedir forças a Deus e nos tornar mais resilientes, capazes de aguentar mais e ser mais maleáveis diante das situações. Se você diz, tudo posso naquele que me fortalece, então crê que o amor que tudo suporta te ajudará a vencer. Bom, então é isso. Até cansei agora de tanto ler. Mas foram as coisas que eu separei mediante a história de Caim, certo? Precisamos agir com mansidão para que não nos deixemos levar pela ira ou algum outro sentimento carnal, certo? E é isso, galera. Muito obrigado pela atenção, tá? Eu logo mais voltarei com mais histórias. E é isso. Acredito que tenha ajudado muito a quem assistiu e que possamos ser direcionados pelo Espírito Santo e não por a nossa carne, nem por os nossos desejos e muito menos por ira, raiva, discórdia e coisas do tipo. Sejamos mansos de coração. Muito obrigada.